Era uma noite fria de dezembro em Berlim, quando Marta Kovacs recebeu a ligação que mudaria tudo. Ela estava no seu pequeno apartamento preparando chá quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula e desesperada. Por favor, venha imediatamente. É urgente. O Sr. Weber está muito mal. Marta não hesitou. Vestiu o casaco e correu para a mansão dos Weber, aquela enorme propriedade nos arredores da cidade onde trabalhava há 15 anos. 15 anos cuidando de uma família que nunca a tratou como empregada, mas também nunca como igual. 15 anos sendo invisível. Quando chegou, encontrou caos. Ambulâncias, luzes piscando, pessoas correndo de um lado para o outro. Friedrich Weber, o magnata do setor imobiliário, tinha sofrido um AVC súbito. Aos 72 anos, o homem que construiu um império estava agora lutando pela vida. Mas Marta não estava ali por Friedrich. Ela estava ali por Lucas. Lucas Weber tinha 17 anos e era o único neto de Friedrich. Desde os 2 anos de idade, quando sua mãe morreu num acidente de carro e seu pai desapareceu na Europa Oriental sem nunca mais dar notícias, Lucas foi criado pelo avô. E por Marta. Ela foi quem o acordava todas as manhãs, quem o levava à escola, quem curava seus joelhos ralados, quem o consolava nas noites em que ele chorava pela mãe que mal conheceu. Friedrich amava o neto à sua maneira, uma maneira fria, calculista, empresarial. Ele o preparava para herdar o império. Aulas de finanças, reuniões corporativas, jantares com investidores. Aos 17 anos, Lucas já sabia mais sobre contratos e ações do que a maioria dos adultos. Mas ele não sabia o que era amor, não o amor verdadeiro. Esse amor, Lucas encontrou em Marta. Naquela noite fatídica, enquanto Friedrich era levado às pressas para o hospital, a mansão mergulhou num silêncio pesado. Os advogados começaram a aparecer. Os parentes distantes começaram a ligar. Todos queriam saber a mesma coisa: o testamento. A fortuna. Quem ficaria com os 340 milhões de euros? Marta ficou com Lucas. O rapaz estava em choque, sentado na biblioteca, olhando para o vazio. Ele vai morrer, não vai, Marta? A voz dele era um sussurro frágil. Ela sentou ao lado dele e segurou sua mão. Não sei, querido, mas estou aqui. Sempre estarei. O que ninguém imaginava era que aquela noite era apenas o começo de algo muito maior. Algo que testaria a lealdade, exporia segredos obscuros e revelaria quem realmente importava quando tudo desmoronasse. Friedrich Weber sobreviveu, mas algo nele tinha mudado. O AVC deixou sequelas. Ele tinha dificuldade para falar, metade do rosto paralisada e precisava de cuidados constantes. O homem que comandava impérios agora não conseguia segurar uma colher sozinho. Os primeiros dias após sua volta do hospital foram caóticos. Enfermeiras foram contratadas, mas nenhuma durava mais de uma semana. Friedrich era difícil. Gritava, recusava remédios, atirava objetos. Ele estava furioso com sua própria fragilidade. Lucas tentava ajudar, mas estava perdido. Ele tinha provas finais na escola, pressão para assumir os negócios do avô e agora isso. O peso era demais para um adolescente. Foi Marta quem assumiu. Ela reorganizou a rotina da casa, negociou com as enfermeiras, aprendeu sobre fisioterapia e medicamentos. Mais do que isso, ela conseguiu o impossível. Ela fez Friedrich cooperar. Como? Com paciência, com dignidade. Ela o tratava não como um inválido, mas como o homem orgulhoso que ele sempre foi. Senhor Weber, ela dizia firmemente, o senhor construiu tudo do zero. Não vai desistir agora por causa de um AVC. E funcionou. Friedrich começou a fazer os exercícios, a tomar os remédios, a melhorar. Lentamente, mas melhorar. Mas enquanto Friedrich se recuperava, algo sinistro acontecia nos bastidores. Os parentes começaram a aparecer. Primeiro foi Helena, a sobrinha de Friedrich. Ela não visitava o tio há 10 anos, mas agora estava ali toda semana, trazendo flores, sorrindo, perguntando sobre assuntos legais. Depois veio Klaus,
o primo distante que vivia em Viena. Ele também tinha preocupações sobre o futuro da empresa. E então surgiu Markus Böhm, o advogado. Markus era o tipo de homem que usava ternos caros e sorrisos falsos. Ele se apresentou como velho amigo da família e conselheiro legal. Mas Marta não confiava nele. Havia algo nos olhos dele, algo calculista. Uma tarde, Marta estava levando chá para Friedrich quando ouviu vozes na sala de estar. Ela parou antes de entrar. Eram Helena e Markus. Ele está frágil, Helena dizia. É o momento perfeito para revisarmos o testamento. Precisamos agir rápido, Markus respondia. Se ele recuperar completamente as faculdades mentais, será tarde demais. Temos uma janela de oportunidade. E o garoto? Helena perguntou. Lucas é menor de idade. Podemos contestar. Podemos argumentar que ele não está preparado, que precisa de tutores, digamos, administradores da fortuna, até ele completar 25 anos. Helena riu. E esses administradores seríamos nós. 20% da empresa e 50 milhões de euros iriam para uma fundação em nome da falecida mãe de Lucas, a Fundação Anna Weber, dedicada a apoiar órfãos e crianças em situação de vulnerabilidade. Os outros 20% da empresa e 90 milhões de euros para Marta Kovacs. Marta largou o documento. Eu não posso aceitar isso. Você pode e vai, Friedrich disse firmemente. Você salvou meu neto. Salvou-me a mim. Mais do que isso, você mostrou que família não é sangue, é lealdade, é amor, é estar presente. Mas eu sou apenas... Você é minha família. Lucas interrompeu, lágrimas nos olhos. Sempre foi, Friedrich concordou. O dinheiro, você pode fazer o que quiser. Mas quero que você fique no conselho da empresa. Preciso de alguém que me lembre de que números não são tudo. Preciso de alguém com coração. Marta chorou. Pela primeira vez em 15 anos, ela chorou na frente deles. Não de tristeza, mas de algo que nunca pensou que sentiria. Pertencimento. 2 anos depois, Friedrich faleceu dormindo. Foi pacífico. Lucas estava ao lado dele. E Marta também. O funeral foi discreto, como Friedrich pediu. Mas centenas de pessoas apareceram. Funcionários, parceiros de negócios e muitas famílias beneficiadas pela Fundação Anna Weber. No testamento, havia uma última cláusula que só foi lida após o funeral. Uma carta de Friedrich para Marta. Marta, você entrou na minha casa como funcionária, mas saiu dela como a pessoa mais importante na vida do meu neto e na minha. Eu construí um império de concreto e aço. Você construiu algo maior. Você construiu uma família. Cuide do Lucas. Cuide da fundação. E, por favor, cuide de você. Você merece toda a felicidade que nunca pediu. Com gratidão eterna, Friedrich Weber. Lucas se formou em arquitetura e começou a trabalhar em projetos de habitação social. Ele usou parte de sua herança para criar espaços dignos para famílias de baixa renda. Minha mãe teria gostado disso, ele disse uma vez. Marta usou seu dinheiro de forma surpreendente. Ela comprou uma pequena casa, não uma mansão, apenas uma casa confortável com jardim. Investiu o resto na fundação e em bolsas de estudo para jovens imigrantes. Mas mais importante, ela finalmente permitiu-se viver. Ela viajou, conheceu a Hungria novamente, depois de décadas. Visitou o orfanato onde cresceu e fez uma doação anônima que transformou o lugar. E todas as quartas-feiras, sem falta, ela jantava com Lucas. Às vezes cozinhavam juntos. Às vezes pediam comida. Não importava. O que importava era estar juntos. Um dia, durante um desses jantares, Lucas perguntou: Você já se arrepende de ter ficado todos esses anos? De ter aberto mão de tanto? Marta sorriu. Abrir mão? Querido, eu ganhei tudo. Eu ganhei você. A história de Marta Kovacs e Lucas Weber nos ensina algo profundo. Valor não está em títulos ou status. Está em integridade. Em fazer o certo quando ninguém está olhando. Em proteger quem amamos mesmo quando nos custa tudo. Marta poderia ter ficado quieta. Poderia ter permitido que Helena e Markus seguissem com o plano.
Ninguém esperaria que uma simples babá desafiasse advogados e parentes poderosos. Mas ela não era simples, ela era extraordinária. Ela nos lembra que os heróis mais improváveis muitas vezes são aqueles que a sociedade ignora. A mulher que limpa, o motorista, o cozinheiro, pessoas que trabalham silenciosamente, que são invisíveis até o momento em que tudo desmorona. E então descobrimos, elas eram o alicerce o tempo todo. Quantas Martas existem no mundo agora mesmo? Quantas pessoas estão fazendo a diferença sem reconhecimento, sem aplausos, sem recompensa? E quantas delas nunca terão seu momento de justiça, como Marta teve? Esta história também é um alerta. A ganância existe. Ela veste ternos caros e usa linguagem jurídica. Ela aparece em forma de parentes preocupados e consultores profissionais. E ela é paciente. Espera o momento de vulnerabilidade para atacar. Mas a ganância sempre subestima uma coisa: o poder do amor genuíno. O amor que Marta tinha por Lucas não podia ser comprado, manipulado ou destruído. E foi esse amor que salvou tudo. Hoje, a Fundação Ana Weber ajuda milhares de crianças todos os anos. Lucas continua construindo não apenas prédios, mas futuros. E Marta finalmente tem paz. A paz de saber que sua vida importou, que ela fez diferença. Exatamente. Marta sentiu o sangue gelar. Eles estavam planejando roubar a herança de Lucas. Pior, estavam usando a fragilidade de Friedrich para manipulá-lo. Ela entrou na sala com a bandeja de chá. "Com licença", disse calmamente, como se não tivesse ouvido nada. Mas seus olhos encontraram os de Marcos, e ele soube. Ele soube que ela sabia. Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. O que ela deveria fazer? Contar para Friedrich? Mas ele ainda estava frágil, confuso. Contar para Lucas? O rapaz já estava sobrecarregado. E se ela se enganou? E se interpretou mal a conversa? Mas no fundo, Marta sabia a verdade. Ela conhecia pessoas como Helena e Marcos. Ela cresceu num orfanato na Hungria, sobreviveu a abusos, trabalhou desde os 12 anos. Ela conhecia a ganância quando via. E ela não ia deixar destruírem Lucas. Nas semanas seguintes, Marta começou a investigar por conta própria. Ela não tinha educação formal em finanças ou direito, mas tinha algo mais valioso: acesso. Ela estava na casa todos os dias. Ela via quem entrava e saía. Ela ouvia conversas. Discretamente, começou a documentar tudo. Anotava os horários das visitas de Helena. Guardava os cartões de visita que Marcos deixava. Até conseguiu copiar alguns documentos que ele esqueceu na biblioteca. Mas havia um problema. Marta não entendia a linguagem jurídica. Os documentos eram complexos, cheios de termos técnicos. Ela precisava de ajuda. Foi quando conheceu Sofia Almeida. Sofia era advogada, mas não do tipo corporativo. Ela trabalhava num pequeno escritório que oferecia assistência jurídica para imigrantes e trabalhadores. Marta a conheceu por acaso, numa clínica gratuita onde levou Lucas para uma consulta de rotina. "Posso falar com a senhora?" Marta pediu timidamente, após ver a placa na porta do escritório de Sofia. Sofia era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, olhos gentis, mas firmes. "Claro, entre." Marta contou tudo. A situação de Friedrich, as conversas que ouviu, os documentos. "Eu sei que pode parecer loucura", ela disse. "Sou apenas uma babá. Mas esse garoto, ele é como um filho para mim. E eles vão destruir tudo que Friedrich construiu para ele." Sofia examinou os documentos. Seu rosto ficou sério. "Marta, isso não é loucura. Isso é real, muito real." Ela explicou. Os documentos eram minutas de um Novo Testamento. Nele, Friedrich deixaria a maior parte da fortuna para um fundo fiduciário administrado por Helena e Marcos. Lucas receberia apenas uma pequena quantia mensal até completar 30 anos. E mesmo assim, sob supervisão. "Mas isso é legal?" Marta perguntou horrorizada. "Se Friedrich assinar de livre e espontânea vontade, sim. Mas aqui está o problema. Ele está vulnerável."
Se conseguirmos provar que houve coação, manipulação ou que ele não estava em pleno domínio de suas faculdades mentais no momento da assinatura, o testamento pode ser anulado. Como provamos isso? Sofia olhou para Marta com respeito. Você já começou. Continue documentando. Grave conversas se puder. Testemunhe. E mais importante, proteja Friedrich e Lucas até termos evidências suficientes. Marta saiu daquela reunião com um propósito renovado. Ela não era apenas uma babá. Ela era uma guardiã. As coisas escalaram rapidamente. Marcos começou a pressionar Friedrich para assinar os novos documentos. Ele aparecia quase diariamente, sempre com desculpas, só revisando alguns papéis, protegendo o futuro da empresa, garantindo o melhor para Lucas. Friedrich, ainda confuso e frágil, estava cada vez mais susceptível. Talvez eles tenham razão, ele murmurou uma vez para Marta. Talvez Lucas não esteja pronto. O senhor estava pronto aos 17 anos? Marta perguntou gentilmente. Friedrich ficou em silêncio. Então, lentamente balançou a cabeça. Não, mas eu tive que aprender. Então deixe Lucas aprender também. Com você ao lado dele, não com estranhos decidindo seu futuro. Essas conversas faziam diferença. Friedrich começou a questionar Marcos, a pedir mais tempo, a hesitar. E foi aí que a situação ficou perigosa. Uma noite, Marta estava no quarto de Friedrich, ajudando-o a se preparar para dormir, quando ouviu uma discussão no corredor. Lucas e Helena. Você é muito jovem para entender, Helena dizia com condescendência. Essas decisões são para adultos. Eu entendo perfeitamente, Lucas respondia, a voz tremendo, mas firme. Vocês querem roubar o que é meu. Roubar? Querido, estamos protegendo você. Protegendo? Você nunca se importou comigo. Onde você estava quando eu precisava? Onde você estava nas noites em que eu chorava pela minha mãe? Marta estava. Não você. Houve um silêncio tenso. Então Helena disse friamente, cuidado com quem você confia, Lucas. Essa babá. Eu podia estar te manipulando. Marta sentiu como se tivesse levado um soco. Ela sabia que isso aconteceria. Sabia que eventualmente tentariam virar Lucas contra ela. Mas ouvir aquilo ainda doeu. Lucas, porém, não vacilou. Saia daqui, agora. Quando Marta saiu do quarto de Friedrich, encontrou Lucas no corredor, encostado na parede, tremendo. Ela o abraçou. Você foi muito corajoso. Eu não deixo eles fazerem isso, Marta. Não deixo fazerem isso com você. Naquela noite, algo mudou. Não era mais apenas Marta protegendo Lucas. Eles estavam protegendo um ao outro. A confrontação final aconteceu numa tarde de março. Marcos convocou uma reunião familiar urgente na mansão. Estavam presentes Friedrich, Lucas, Helena, Klaus, Marcos e, para surpresa de todos, Sofia Almeida. Quem é você? Marcos perguntou irritado. Sou a representante legal de Lucas Weber. Sofia respondeu calmamente, colocando sua pasta sobre a mesa. Helena riu. Lucas não precisa de advogado. Ele é menor de idade. Exatamente por isso ele precisa, Sofia retrucou. E estou aqui para garantir que seus direitos sejam protegidos. A tensão na sala era palpável. Marcos tentou retomar o controle. Senhor Weber, como discutimos, estes documentos garantem a estabilidade financeira da empresa e do seu neto. Apenas precisamos de sua assinatura. Friedrich olhou para os papéis. Depois para Lucas. Depois para Marta, que estava quieta num canto. Como sempre, invisível, mas não mais. Antes de assinar qualquer coisa, Sofia interveio. Gostaria de apresentar evidências de que este testamento foi elaborado sob coação e com intenção de fraudar o beneficiário legítimo. Ela abriu sua pasta e começou a colocar documentos sobre a mesa. Conversas gravadas, e-mails entre Helena e Marcos, discutindo como acelerar o processo. Registros financeiros mostrando que Helena tinha dívidas enormes. Provas de que Klaus tinha investimentos falidos e precisava desesperadamente de dinheiro. Tudo isso foi coletado por Marta Kovacs, Sofia disse.
Nos últimos 2 meses, enquanto cuidava de sua família, ela também estava protegendo esta família. Todos os olhos se viraram para Marta. Helena estava pálida. Marcus furioso. Klaus em choque. Friedrich pediu os documentos. Ele os leu lentamente, com dificuldade, mas leu. Quando terminou, lágrimas corriam por seu rosto. Vocês pensaram que eu era fraco, ele disse, a voz arrastada, mas clara. Pensaram que poderiam me manipular, que eu não veria. Tio Friedrich, Helena começou. Silêncio! Friedrich bateu a mão na mesa com força surpreendente. 15 anos. 15 anos essa mulher cuidou do meu neto. Cuidou de mim. Nunca pediu nada. Nunca traiu nossa confiança. E vocês? Vocês aparecem como urubus quando acham que estou fraco. Ele se virou para Marcus. Você está despedido. Saia da minha casa. Agora! Marcus tentou protestar, mas Friedrich chamou segurança. Em minutos, Marcus estava sendo escoltado para fora. Helena e Klaus tentaram se explicar, mas Friedrich apenas apontou para a porta. Nunca mais quero ver vocês aqui. Quando saíram, um silêncio pesado tomou conta da sala. Friedrich olhou para Marta. Por que você fez isso? Porque arriscou tanto? Marta encontrou seus olhos. Porque Lucas merece o mundo, Sr. Weber, e eu não ia deixar tirarem isso dele. Friedrich assentiu lentamente. Então ele se virou para Sofia. Preciso de um Novo Testamento. Um real desta vez. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. Friedrich, renovado pelo senso de propósito, se dedicou intensamente à recuperação. Sua fala melhorou. Seus movimentos se tornaram mais seguros. Ele estava voltando. E verdade seja dita, ele estava voltando diferente. Mais humano, menos empresário, mais avô. Ele começou a passar mais tempo com Lucas, não em reuniões corporativas, mas em conversas reais. Sobre medos, sobre sonhos, sobre a mãe de Lucas, um assunto que Friedrich sempre evitou. Ela era como você, Friedrich disse uma vez, os olhos marejados. Forte, bondosa. Eu era duro demais com ela. Não cometa meus erros. E Lucas? Lucas floresceu. Com o peso da conspiração tirado de seus ombros, ele pôde finalmente ser adolescente. Ele se formou com honras. Foi aceito em 3 universidades de prestígio. Escolheu estudar a arquitetura, não para administrar o império do avô, mas para criar algo próprio. Friedrich apoiou completamente. Construa seu próprio legado, ele disse. Mas a verdadeira reviravolta veio num dia ensolarado de junho. Friedrich convocou Marta e Lucas para a biblioteca. Sofia também estava presente. Eu finalizei meu testamento, Friedrich anunciou. E quero que vocês saibam o que decidi. Ele entregou cópias do documento. Marta começou a ler e suas mãos começaram a tremer. O testamento era claro. Lucas herdaria 60% da empresa e 200 milhões de euros. Mas não imediatamente. Ele teria acesso gradual, com mentoria de conselheiros escolhidos por ele, não impostos. Até lá, teria uma generosa mesada para viver dignamente e estudar. Mas havia mais.